Mazinho Ventura, baixista. Carreira já bastante andada, comecei com 17 anos, tocando com Antônio Carlos de Jocafe, aquela dupla de cantores baianos, fizeram muito sucesso nos anos 70 e 80 no Brasil. E daí, a partir deles, comecei a conhecer outros artistas, outros músicos importantes, Paulo Moura, que foi uma super referência e é até hoje para mim, e depois dele, Márcio Montarroz, que também já está no andar de cima junto com o Paulo, né? E daí comecei a trabalhar muito como um músico acompanhante, tocando com vários artistas. Então foi Joana, mais ou menos na sequência Ivan Lins, enfim, Bete Carvalho, Martim da Vila, Rosinha de Valença, estilos diferentes, Antônio Adolfo. O último dos artistas que eu trabalhei foi o Marcos Valle, que também me deu a oportunidade de trabalhar com todo o pessoal da Bossa Nova. Então eu trabalhei com Carlos Lira, com Roberto Menescal, com João Donato, Wanda Sá, até o Miele, que partiu hoje, infelizmente. Paz e luz para ele. E é chato ficar pensando aqui, porque certamente vou esquecer de alguém, né? Mas é bastante gente. A iniciação, na verdade, nem foi com o baixo. A iniciação foi com a música. Ou seja, na casa onde eu moravam eu com os meus pais, meus irmãos, meus avós com o meu tio e minhas tias. E esse meu tio tinha um conjunto. Eu devia ter uns 4 anos de idade, o conjunto ia ensaiar lá em casa. E eu tinha um tambor. Então, eu ia para lá atrapalhar o ensaio do meu tio com o meu tambor, entendeu? E daí, depois disso, foi o quê? Ele comprou um cavaquinho, eu comecei a pegar o cavaquinho dele escondido para tirar as melodias, mas tudo isso ainda sem ninguém me orientando, né? Aí, com 11 anos de idade, meu pai me deu um violão, finalmente fui estudar violão clássico. Daí, comecei a entrar nos festivais estudantis, até que um dia um amigo meu de colégio foi lá em casa perguntar se eu sabia tocar baixo. Eu não sabia, mas eu menti e falei que sim, porque eu imaginei que ele ia me chamar para tocar com o irmão dele, que ganhava todos os festivais. E eu sabia que o irmão dele ganhava todos os festivais, porque eu perdia todos os festivais para o irmão dele. E não deu outra, foi isso. E a minha estreia com o instrumento foi em Araruama, num festival onde a gente ganhou 1º lugar, 3º lugar, melhor arranjo, enfim. Saímos cheio de troféu com um dinheirinho de lá, que foi o suficiente. Eu era adolescente, né, não tinha compromisso nenhum, fui guardando, e aí dali a um ano eu comprei meu primeiro baixo
e não parei mais. E uma das melhores cachaças que existe nesse mundo é a música. Eu até os meus 30 anos era praticamente um músico autodidata. Na época não existia internet, eu era aquele músico que procurava amigos que tinham mais condição e pegava revistas especializadas, copiava os exercícios, levava para casa xerocado para estudar. Até quando cheguei nesse período de 30 anos, surgiu um professor no Rio de Janeiro, um sujeito chamado Sérgio Benevenuto. Esse cara, eu creio que a maioria dos músicos de Niterói, da minha geração e de gerações posteriores, estudou com ele. É aquela pessoa que nasceu para estudar, para dar aula, entendeu? E impossível você não entender tal a simplicidade que ele consegue colocar quando está explicando. Então foi a pessoa que abriu meus horizontes, assim, ele fez eu conseguir enxergar a música de uma maneira mais ampla, né? Foi tirando os meus antolhos, assim, foi abrindo, até que eu enxergasse os 360 graus. Na verdade, esses 360 graus a gente está buscando enxergá-los a vida inteira, porque aquele que diz que sabe tudo de música está muito equivocado ou pronto para morrer. Porque é uma ciência, é uma arte que é uma ciência e que se estuda a vida inteira e que as possibilidades são inesgotáveis. Foi uma banda que eu montei com Carlos Poubel, percussionista aqui de Niterói, para tocar na Praia de Caraí, e era o primeiro show que se tem na história da Praia de Caraí, foi essa banda que fez, a Swing Mania. Pois bem, essa banda existiu nesse período aí de segunda metade dos anos 70, tal. Daí a vida seguiu, fomos fazendo outras coisas, uns 30 e tantos anos depois, o Luiz Fernando Grilo, que é um produtor muito amigo nosso e que era o técnico de som da banda Swing Mania na época, falou: poxa, aquilo era tão legal, vamos gravar aquilo. Aí o Bel, não, aí falou com o Renato Franco também, que é saxofonista aqui de Niterói, era um dos músicos originais da banda. Renato também, não, aí falou comigo, eu falei: puxa, que legal, então você vai ser o diretor. Eu falei: não, eu sou só o baixista, don't shoot me, I'm just the bass player. Mas eu falei com o Poubel, ele não quis, falei com o Renato, enfim, eu acabei abraçando o projeto, refiz vários arranjos e a gente resolveu gravar esse disco como uma festa, onde a gente convidou todas as pessoas que participaram dessa banda na época. Bem, só não deu para convidar, acho que já partiram, mas as que estão aqui, a gente conseguiu convidar todas e mais outras que gostavam da banda, que curtiam a banda e iam assistir a gente tocar na época. Então a gente tem várias participações, tem Arthur Maia, tem o Cláudio Infante e muitos outros músicos que fizeram parte da banda na época, inclusive alguns que nem vivem no Brasil. Coincidentemente eu encontrei no avião e convidei para gravar, como o Vitor Mansur, que foi um dos músicos originais também da banda, foi feliz da vida. A gente fez uma festa, Carlos Malta participou também,
Foi muito legal. E esse disco acabou saindo pela Niterói Discos. Antes desse CD, Swing Mania, que a gente conseguiu lançar aqui pela Niterói Discos, eu fiz um outro CD pela Niterói Discos, em meu nome, Mazinho Ventura. O nome do CD é Ventura, né? Usando meu sobrenome como título do CD. E foi um trabalho que foi lançado em 2003, mas que eu comecei a trabalhar ele, vamos dizer, acho que uns 2 ou 3 anos antes. Em 2000 eu comecei a trabalhar ele, fazendo uma pré-produção. Foi um disco feito sem pressa, com muito cuidado, com muita atenção a detalhes, do jeito que tem que ser, né? Com relação à música em Niterói, eu não sei muito bem o que acontece, eu acho que ninguém consegue explicar muito bem isso, mas aqui acontece uma convergência musical. Mesmo os músicos que não nasceram aqui, muitos adotaram a cidade. No meu caso, eu creio que eu nasci no Rio de Janeiro um pouco por um acaso, porque meus pais já moravam aqui. Mas existem vários outros casos. O Heitor Teixeira Pereira, que é gaúcho, mas é um gaúcho de Niterói, né? Eu não sei o que acontece, a energia dessa cidade que traz a música para cá e traz os músicos. Isso acontece de uma maneira muito interessante, porque acaba influenciando novas e novas gerações, entendeu? Então você sempre vai encontrar... O Ivan mesmo uma vez falou isso, está precisando de músico? Vai em Niterói que você encontra. O cenário instrumental brasileiro, ele nunca, pelo menos na minha opinião, acho que nunca se pôde definir como um bom cenário. Até porque eu creio que existe uma grande falta de educação da nossa população para a música instrumental. Eu percebo que, para a plateia brasileira, a música começa no momento em que o cantor começa a cantar. Então, enquanto a música está na introdução, aquilo ali pouco importa para a plateia, entendeu? E a música também termina no momento em que o cantor acaba de cantar. Aí a música ainda está sendo fechada e a plateia já está aplaudindo, entendeu? Isso aí é uma simples questão de educação musical mesmo, de ter a cultura enraizada no país, entendeu? Que é coisa que infelizmente não acontece. Mas eu julgo nós, músicos, não só os instrumentais, mas todos, como grandes artistas em geral, aqui no Brasil, somos grandes heróis da resistência. Para fechar, eu queria deixar um recado aqui para a galera que está começando a tocar agora, se interessando por música. Tem muita referência boa para se ouvir. Busquem essas referências, porque se eu ficar citando aqui, eu vou ficar até amanhã falando nomes e mais nomes e mais nomes, mas a coisa é muito simples. Basta você se afastar um pouco da ideia do... Não, eu gosto do estilo tal, eu sou um baixista de reggae. Você não é um baixista de reggae ou um guitarrista de... Você é um músico, é um baixista de música. E música só existem 2 tipos, a boa e a ruim. Procura escolher bem.